estudante, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma aula de adequação pedagógica de língua portuguesa para estudantes do 8º ano. Já estamos na aula número 10, como passa rápido. Lembrando, de um hábito muito importante, que é a higienização das mãos. Então, com relação à minha máscara, eu já retirei antes aqui de iniciar a aula e agora estou higienizando. E você, já foi lavar sua mão? Passou álcool em gel? Se não fez, daqui a pouquinho eu vou dar um tempinho para que você vá lá e realize a sua higienização. Eu sou a professora Viviane. Você já deve, me conhecer das outras aulas, mas pode me chamar também de Vivi, fica mais fácil. Então vamos à nossa rotina. Qual é a organização da aula de hoje? Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, a organização dos materiais, o registro da data e da aula de hoje, relembrando a aula anterior, resenha, atividade, jogo da rima e desafio. Vamos então organizar os nossos materiais? O que você vai precisar separar bem aí pertinho de você para utilizar na aula de hoje? Caderno ou a folha de sulfite, que você já está acostumado a utilizar nos seus registros, lápis de escrever ou caneta, borracha e também um apontador. Eu vou deixar aqui a lista de materiais, vou dar um tempinho para que você organize esses materiais. Se não foi lavar sua mão, realizar a higienização, aproveita esse tempinho para também fazer e logo eu retorno. E aí, já separou o seu material? Então agora vamos realizar o primeiro registro no caderno ou na folha. Então lembre-se de escrever a data de hoje, o dia, mês e o ano, pula uma linha e escreva língua portuguesa, ou se preferir, LP. Vou dar mais um tempinho para que você realize esse registro e logo eu retorno.
Já realizou o seu registro? Então agora vamos à outra parte da rotina, que é de relembrar a aula anterior. Então, na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre o gênero textual notícia. Então, vimos o que se trata, aonde a notícia é veiculada, quais são as características da notícia e também, no final, nós vimos um exemplo de uma notícia que foi veiculada na internet, que o título era "O WhatsApp lança o pacote de figurinhas do Dia da Terra". Se lembra? E no final dessa aula eu propus um desafio. E qual que era esse desafio mesmo? Da aula anterior você precisava escrever uma notícia, ok? Então eu fiz uma pequena notícia para apresentar para vocês. Então o que aconteceu na aula 9? Na aula número 9 de língua portuguesa, de adequação pedagógica para estudantes do 8º ano, foi apresentado sobre o gênero textual notícia. A notícia tem como objetivo informar. Sua linguagem se deve ser objetiva, formal e imparcial. Então essa foi a minha produção. Espero que você aí de casa também tenha realizado. Estou curiosa para ver o que você produziu. Então vamos para a nossa aula de hoje. Mas temos ali várias letras embaralhadas. E essa palavra, ela tem relação com a aula de hoje, né? O que vamos conversar. Mas para que você possa descobrir o que é essa palavra, nós temos algumas dicas. Então, a primeira dica é um gênero textual. Segunda dica, as vogais estão na ordem correta. A próxima dica, a palavra se inicia com a letra R. E a última dica, esta palavra rima com a palavra desenha. Será que com essas dicas você já consegue descobrir qual é o tema da aula de hoje? Então, aqui na primeira dica, que se trata de um gênero textual, é importante para a gente saber do que se trata, mas ela não ajuda a gente a organizar a palavra de maneira adequada. Então, vamos para a próxima dica para ver se nos auxilia de alguma forma. As vogais estão na ordem correta. Então, lembra qual que são as vogais? A letra A, E, I, O e U. Temos alguma dessas letras aqui nesta palavra? Temos, né? Então, temos aqui a segunda letra, a letra E, que é uma vogal. Depois temos novamente a letra E. E lá no final da palavra, a última letra A. Então, essas três letras, elas estão no local correto. Então, vamos para a próxima dica. Então, precisamos descobrir qual que será a ordem dessas letras aqui a seguir. A palavra se inicia com a letra R. Então, a letra R está aqui, né? Precisamos, então, colocar na primeira letra ali da palavra. Então, a palavra já está quase se formando. Sabemos que começa com a sílaba RE, tem uma letra E ali no meio da palavra e no final a letra A. A palavra rima com a palavra desenha. Então, nós sabemos que a rima, o som final da palavra, ela é semelhante. Então, se a palavra é desenha, então a gente pode imaginar que ela termina de maneira igual. Então, vamos tentar ali encaixar as letras para verificar se a gente imagina algum termo, alguma palavra que relaciona com essas dicas. Então, a letra H, a letra N,
E ficou faltando a letra S, então vamos colocar ali no lugar que está vago. Então, formou a palavra resenha. Então, ela é um gênero textual? Sim, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Se você acertou, tá de parabéns. Então, o que é a resenha? Ela é um gênero textual que descreve uma produção cultural. Ela pode conter ou não a opinião do autor. Mas o que é uma produção cultural? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, na tela, você pode verificar ali alguns exemplos do que se trata uma produção cultural. Então, quando a gente fala sobre esse termo, produção cultural, a gente pode citar inúmeros exemplos, como filmes, shows, músicas, teatro, culinárias, entre outros. Alguma vez você já passou por alguma situação que precisou perguntar para algum familiar ou algum amigo sobre a opinião de algum filme ou de algum livro que você ainda não viu? Então, existem diversos meios de comunicação, como a internet, livros, jornais, revistas, que dedicam essa opinião especialmente para que a pessoa saiba do que se está se tratando, aquele filme ou livro, enfim, a produção cultural. Então, a gente vai ver hoje alguns tipos de resenhas, tá? Hoje nós vamos ver duas, a descritiva e também a crítica. Vamos ver as características e também o exemplo de cada uma delas. Então, a resenha descritiva. A resenha não apresenta a opinião do resenhista. O resenhista é aquela pessoa que está escrevendo a resenha. Então, o texto ele apresenta a obra e o comentário sem nenhuma avaliação. Então, neste exemplo aqui de resenha descritiva, significa que a pessoa vai apenas apresentar do que se trata o filme ou livro, mas ela não vai dar nenhuma opinião a respeito. A gente vai ver agora um exemplo de resenha descritiva. Então, essa resenha ela foi retirada de um site, esse site se chama Cult, etc. E a obra apresentada é o Diário de Anne Frank, só que na versão de história em quadrinhos. Então vamos realizar aqui a leitura juntos para verificar se essas características coincidem com a resenha descritiva. Em seu diário, que foi um presente de aniversário, Anne encontrou uma amiga para quem podia contar seus sentimentos e tudo o que passava pela sua cabeça. Tudo o que uma adolescente que teve a sua vida interrompida pelos acontecimentos da guerra. E o diferencial da versão em HQ, claro, são as ilustrações, que complementam a história e que nos permitem visualizar de uma outra forma como tudo aconteceu. Então, esse trecho aqui é só um pedacinho, o site ele apresenta de maneira bem mais detalhada essa resenha. Então, ali nas características, a gente consegue perceber que em nenhum momento o autor expôs a opinião dele. Ele apresenta ali as características, né, o que acontece na história, né, quem é a personagem, mas ele não dá uma opinião ou uma avaliação sobre a obra. Agora a gente vai dar uma olhadinha no que é a resenha crítica. A resenha crítica, ela trata-se de um texto de opinião sobre o que está sendo analisado pelo resenhador. Ele expressa a sua opinião, além de informar o leitor sobre a obra resenhada. Então, aqui, além dele descrever sobre a produção, ele também avalia, dá a sua opinião a respeito. Então, agora a gente vai ver um outro exemplo de uma resenha crítica, que é do livro Marley e Eu.
Esse trecho da resenha foi retirado de um site que se chama fuxicos.com. E quem redigiu essa resenha foi a Paola Alessandra. Então vamos ver qual que foi ali a descrição dela a respeito dessa obra. Engana-se quem pensa que o livro se resume ao que foi mostrado no filme, mas a obra é mais profunda, pois fala de laços de afeto. O livro tem uma grande carga de emoção. Tem momentos que você parece não conseguir respirar de tanto rir. Em outros, tem raiva de certos lapsos de intolerância dos donos e vizinhos. E quando chega o ápice da narrativa, não há viva alma que consiga segurar as lágrimas. Dou 5 estrelas e recomendo a leitura a qualquer um que ame os animais, independente de ser pai ou mãe de algum peludo ou não. A leitura vale a pena pelo exemplo de amor incondicional e fidelidade que o pior cão do mundo dá e recebe de seus donos, ou melhor, de sua família. Então, realizando a leitura, a gente percebe claramente que a autora dá a descrição da história, né? Claro que aqui somente um trecho que foi retirado, mas é bem mais extenso esse texto. E a gente percebe que em alguns trechos ela dá a opinião. Então agora nós vamos ver algumas palavras que remetem a essa opinião da autora. Então, primeiramente, ela cita ali, dou 5 estrelas. Então isso é a avaliação da autora da resenha. Então ela podia, por exemplo, não ter gostado da história e ter avaliado com menos estrelas. Ela recomenda a leitura do livro. Então ela poderia também ter a opção de não recomendar a leitura, mas não foi o que ela fez. Ela gostou tanto que ela recomenda que outras pessoas também realizem a leitura desse livro. E por fim, ela cita que vale a pena a leitura, né? Então ela podia ter todo o trabalho de ter lido a história, né? E pensado, essa leitura não vale a pena porque não foi legal, né? Mas ela não, ela colocou que vale a pena. Então ela incentiva para que outras pessoas também leiam, né? E sintam a mesma emoção que ela sentiu ao ler esse texto, ok? Então, somente retomando de uma maneira resumida o que a gente viu até agora. Vimos sobre a resenha, ela se trata de um gênero textual. E ela pode ser uma resenha descritiva, que é aquela que apenas descreve, né, uma produção cultural, seja ela um livro, um filme, um seriado, uma novela. Ou ela pode ser crítica, que além de dar, né, aquela descrição da obra, ela também emite uma opinião, uma avaliação sobre essa produção, ok? Então agora nós vamos ter uma atividade, pois vamos verificar se você realmente compreendeu o que foi trabalhado até agora. Então você vai realizar um registro no seu caderno, completando a frase abaixo. Então, a espaço pode ser apresentada de 2 formas. Então, temos um espaço e mais ou outro espaço. Para você completar essa frase, você precisa utilizar essas palavras que estão nesse retângulo abaixo. Então, para completar, vai utilizar as palavras crítica, resenha e descritiva. Eu vou dar um tempinho para que você realize o registro e também a atividade e logo eu retorno com a correção.
E aí, já realizou a atividade? Conseguiu fazer? Então vamos à correção, para verificar se você realizou de maneira correta. Então, o objetivo era completar a frase, utilizando essas palavras que estão aqui no retângulo. Então, a crítica pode ser apresentada de duas formas? Não foi o que nós vimos, né, na aula de hoje. Vamos ver outra palavra. A resenha pode ser apresentada de duas formas? Sim, foi isso que a gente viu, né? Vimos durante a aula, depois fizemos uma pequena revisão. Então, a resenha, ela pode ser apresentada de duas formas. Então, de forma crítica ou de forma descritiva. Se você trocou a ordem dessas duas palavras, colocou descritiva primeiro e depois crítica, não tem problema. A ordem dessas duas últimas palavras não importa, tá? O importante é que você compreenda que a resenha, ela pode ser tanto descritiva como também crítica, ok? Então agora vamos para a estruturação da palavra. Palavra resenha. Quantas letras compõe esta palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras no total. Vamos organizar agora aqui na mesa esta mesma palavra? Então, quais letras vamos utilizar? A letra R, a letra E, a letra S, letra E novamente, letra N, letra H e, por último, a letra A. Então, vamos contar novamente para verificar quantas letras essa palavra tem. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 letras no total. E qual é a letra que inicia essa palavra, que começa? É a letra R. Vamos verificar aqui na tela se é isso mesmo? Então, a letra inicial, a letra R. Ok? E a organização das sílabas? Quantas sílabas tem a palavra resenha? 1, 2, 3. Então, a primeira sílaba, re, a segunda sílaba, z, e a terceira sílaba, nha, ok? Vamos organizar aqui dessa mesma forma. Então, a primeira sílaba da palavra, re, a segunda sílaba, o z, e a terceira sílaba, nha. Resenha. Então, quantas sílabas elas são no total? 3 sílabas. Então, como a gente faz nas outras aulas, quais são as outras palavras que podemos formar utilizando as mesmas letras da palavra resenha? Quais são outras palavras que nós podemos formar? Pense aí um pouquinho. Então, eu vou organizar aqui enquanto você vai pensando. E hoje nós vamos formar 4 palavras. Então, para formar a primeira palavra, utilizando as mesmas letras da palavra resenha, eu vou precisar da letra A e também da letra R. E assim formamos a palavra ar. Outra palavra que podemos formar utilizando as mesmas letras, você pode utilizar a letra S, a letra E e também a letra R. Opa! Formamos a palavra ser. A próxima palavra que também podemos formar com as mesmas letras da palavra resenha, a gente vai precisar da letra R, a letra E, a letra N e também a letra A. Formamos a palavra rena. E por último, para formar a última palavra, nós vamos utilizar a letra S, a letra E, a letra N, a letra H e a letra A no final. E assim formamos a palavra senha. Então, vejam quantas palavras a gente consegue formar somente, utilizando as letras da palavra resenha. Então, vamos dar uma olhadinha agora ali na tela e verificar essas palavras que a gente conseguiu formar. Então, a palavra ar. Coloquei aqui uma imagem, de uma flor, mas o que isso simboliza? O ar a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir através da respiração e também, do vento, que nada mais é que o ar em movimento. A palavra ser,
ela não pode ser representada através de uma imagem, né? Mas atribui-se um significado relacionado à existência de alguma coisa. Também formamos a palavra rena, né? Que é este animal aqui. E por fim, a palavra senha, né? Que geralmente a gente utiliza como um código para acessar algo que está bloqueado, ou então, né, a senha a gente também utiliza quando a gente vai em algum estabelecimento e precisa ser atendido. Então a gente retira um ticket que tem um código ou um número, e quando esse número é chamado, significa que é a nossa vez de ser atendido. Então essa palavra ela pode ter mais de um significado. E agora, né, eu convido você para que você realize ali uma atividade de rimas, né? Então vamos rimar, mas antes vamos relembrar o que é rima. Então no começo da aula nós utilizamos a palavra resenha e lembram lá na formação da palavra, né, haviam letras misturadas e uma das dicas era que essa palavra rimava com a palavra desenha. Né? Então, quando acontece a rima, significa que o som final das duas palavras, elas combinam, elas são semelhantes. E de uma maneira visual, a gente também consegue compreender isso, né? Então, na maioria das vezes, as letras, né, terminam ali de forma igual na palavra ou semelhantes. Então, novamente, convido você a rimar junto comigo. Então, pessoal, aqui nessa caixinha, né, nós temos as palavras que aprendemos na aula de hoje. Já nesta caixinha temos outras palavras, né, que podem ou não rimar com as palavras que estão aqui, ok? Então, vamos fazer algumas tentativas para verificar se essas palavras rimam ou não. Então, a primeira palavra aqui que eu vou sortear é a palavra senha. Então, vamos colar essa palavra aqui, para a gente poder visualizar se ela rima ou não. Acabei não mencionando, mas se vocês perceberem, né, temos cores diferentes e isso são algumas dicas visuais para que vocês também possam relacionar a rima, ok? Então, a primeira palavra, senha. E agora vamos ver se a palavra aqui sorteada, ela vai rimar ou não. Então, a palavra lenha. Será que ela rima ou não? Vamos aqui verificar? Então, senha e a palavra lenha. Então, se vocês perceberem, aqui na cor verde, ela sinaliza, né, as mesmas letras. Então, trata-se de uma rima. Então, eu vou colar ali do ladinho, para que a gente consiga associar. Então, senha e lenha. A próxima palavra que eu vou sortear é a palavra ar. Então, vamos verificar, né, qual será a outra palavra sorteada e se ela rima ou não com a palavra ar. A palavra sorteada, pena. A palavra ar e a palavra pena, elas rimam? Podemos perceber ali através das letras e também do som que o final das duas palavras elas são diferentes. Então, a palavra pena, ela não rima com a palavra ar, ok? Então, eu vou colocar aqui novamente, porque de repente ela pode rimar com uma outra palavra que nós vamos ver posteriormente. Então, vou sortear esta palavra aqui. Amar. Será que agora rima com a palavra ar? Então, vamos analisar aqui. Ar e amar. Se a gente for também analisar de uma maneira visual,
ela também tem o mesmo final. Então, as duas palavras, elas rimam. Então, vou colocar ali do ladinho da palavra ar. A próxima palavra é a palavra rena. Então, foi uma das palavras que aprendemos na aula de hoje. Então, vamos verificar se essa próxima palavra rima. A palavra é amanhecer. Amanhecer e rena, será que elas rimam? O som é diferente e também o final é diferente. Olha lá, rena e amanhecer, né? Então, essas palavras, elas não rimam. Então, vou colocar aqui novamente e vou sortear outra palavra. Essa palavra já foi sorteada anteriormente, mas ela não tinha rimado. A palavra pena. E agora, será que vai rimar? Pena e rena? Sim, vai rimar, né? Tanto no som como também nas letras ali que finalizam de maneira igual. Então, as duas palavras rimam. E para finalizar, agora só temos uma palavra em cada caixa. Então, provavelmente vai rimar, né? Então, a palavra ser, que também aprendemos na aula de hoje. E a outra palavra, que é amanhecer. Ambas rimam, né? Elas têm o mesmo som final. E também as últimas letras, né, das duas palavras são iguais, ok? Então, espero que tenha gostado aí desse pequeno desafio. E para finalizar, né, a aula, nós sempre temos o desafio final, né? E hoje não é diferente. Então, qual é o desafio? Pesquise uma resenha de uma produção cultural que você tem curiosidade de conhecer. Então, você pode, de repente, imaginar um filme, um livro que você ainda não conhece, né? Você pesquisa na internet, que acaba sendo mais fácil de pesquisar, para você ver qual que é a avaliação e qual que é a descrição dessa produção. Vou dar um tempinho para que você realize o registro desse desafio e logo eu retorno.
Registro realizado? Então, esse desafio fica para a próxima aula, ok? E estamos finalizando, né, o nosso encontro de hoje. Mas antes, vamos verificar se realizamos todos os elementos ali da rotina, que a gente já havia combinado no início da aula. Então, organizamos os nossos materiais, realizamos o registro da data e da aula de hoje, relembramos a aula anterior, conversamos um pouquinho sobre a resenha, realizamos a atividade, também fizemos o jogo da rima e agora, por último, você teve, né, o desafio que você vai cumprir aí no decorrer da semana. Então, lembre-se, né, de utilizar a máscara. Vou higienizar novamente as minhas mãos, pois eu manipulei bastante material aqui no decorrer da aula. E assim que eu sair aqui, né, da gravação, vou utilizar a máscara, tomar os devidos cuidados, porque é muito importante. Cuidado para nós e também para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu fico por aqui e espero você na próxima aula. Até mais!